Vamos prosseguir com a nossa maratona de estudos do livro de texto do 101 Curso em Milagres. E hoje nós vamos entrar na sessão 4 do capítulo 9, a aceitação da expiação. E essa sessão é intitulada O Plano de Perdão do Espírito Santo. Então vamos à leitura com alguns comentários de nossa parte, segundo a nossa interpretação e nosso entendimento. Como sempre mencionamos aqui, esperamos que ele seja guiado pelo Espírito Santo e não pelo ego. E é exatamente do ego que estamos tentando desfazer. Então vamos à leitura. A expiação é para todos, porque é o caminho para desfazer a crença em que qualquer coisa seja só para ti. Perdoar é não ver. Bom, o que seria isso? Perdoar é não ver. Ver o quê? Vamos aprofundar aqui um pouquinho. Perdoar é não ver. Isso é completamente inusitado para o ego, pois o ego quer ver, quer corrigir, quer acusar, quer apontar, quer estudar, quer analisar. E ele diz que aqui é não ver, é não dar atenção. E aí ele continua. Olha, portanto, para o que está além do erro e não permita que a tua percepção pare nele, pois vais acreditar naquilo que a tua percepção demonstra. Pois é exatamente isso. Se nós olhamos para o erro, nós vamos dar validade ao erro e dar realidade a ele. Aceita como verdadeiro só o que o teu irmão é, se queres conhecer a ti mesmo. Percebendo o que ele não é, não serás capaz de conhecer o que tu és, porque o verás falsamente. Lembra-te sempre que a tua identidade, e ela está em letra maiúscula, é compartilhada e que seu compartilhar é sua realidade. Ele colocou seu compartilhar em letra maiúscula, sua realidade em letra maiúscula. Então, o que quer dizer aqui? Aceita como verdadeiro só o que o teu irmão é. Se queres conhecer a ti mesmo. Se a gente percebe o irmão falsamente, e essa percepção é quando nós estamos apontando os erros dele e não estamos vendo verdadeiramente, nós compartilhamos dessa falsa percepção. Nós compartilhamos os erros, os defeitos, e isso será a nossa realidade e nossa identidade. Se nós sabemos perdoar, que ele diz aqui, perdoar é não ver o erro, então nós vamos ver o nosso irmão como ele é, em sua verdadeira essência e realidade.
Mas isso, o ego não pode estar presente, pois o ego só vê erro, o ego só vê dificuldades, defeitos. E isso não é visto pelo Espírito Santo. Mas vamos continuar. Tu tens um papel a desempenhar na expiação, mas o plano da expiação está além de ti. Não compreendes como não ver os erros, ou não o farias. Acreditar que não o fizestes, ou que podes corrigi-los sem um guia para correção, seria meramente persistir no erro. E, se não segues esse guia, teus erros não serão corrigidos. O plano não é teu devido às tuas ideias limitadas a respeito do que és. É desse senso de limitação que surgem todos os erros. O caminho para desfazê-los, portanto, não vem de ti, mas é para ti. Então, aqui no princípio, ele diz que a expiação é para todos, porque é o caminho para desfazer a crença em qualquer coisa que seja só para ti. Então, essa é a nossa limitação. Tudo nós atribuímos a nós mesmos. E desse senso que ele diz de limitação que surgem todos os erros. O caminho é para desfazê-lo. Portanto, não vem de ti, mas para ti. Então, por isso que a gente sempre diz aqui que nós temos que entregar a nossa mente para o Espírito Santo, pois ela está cooptada pelo ego, nessa restrição, nessa fragmentação individual. E, portanto, nós sempre vamos a tentar focalizar o erro, que daí resulta em julgamentos, em condenação, em castigo, que é este mundo que nós vivemos projetado pela mente cooptada pelo ego. A expiação é uma lição em compartilhar, que te é dada porque tu esquecestes como fazê-la. O Espírito Santo apenas lembra-te do uso natural das tuas capacidades, reinterpretando a capacidade de atacar em capacidade de compartilhar. Então aqui há uma extrema diferença entre aquilo que o ego propaga e que o Espírito Santo compartilha, vamos dizer assim. O ego propaga o ataque. Ele sempre está em prontidão, no sentido de defesa, e utiliza isso como um ataque. A defesa dele é o ataque. Subjaz a todo o nosso discurso esse sentido de defesa. E sempre há ali um aguilhão que vai te ferir, que vai ferir o seu irmão, mas, portanto, vai ferir a si, porque volta para você. Essa é a questão do ego, pois ele se sente muito vulnerável,
Então, ele se prontifica o tempo todo a se defender pelo ataque. E aqui ele diz o seguinte, que o Espírito Santo vai te devolver a capacidade de compartilhar. De compartilhar a sua realidade, o seu amor, a sua paz, que não tem existência na consciência do ego. Aqui ele continua, ele traduz aquilo que fizeste no que Deus criou. Se queres realizar através dele, do Espírito, não podes olhar para as tuas capacidades através dos olhos do ego. É evidente, isso é óbvio, pois irás julgá-las como ele as julga. É que ele sempre faz. Aí é a visão distorcida que nós temos de nós mesmos e da realidade. Todo o poder que elas têm para causar dano está no julgamento do ego. Toda a sua utilidade está no julgamento do Espírito Santo. Então, toda condenação está no julgamento do ego e toda a utilidade está no julgamento do Espírito Santo. Toda a prisão que nós podemos estar submetido está no julgamento do ego e toda a liberdade está no julgamento do Espírito. Embora ele não diga isso, mas isso é evidente. O ego também tem um plano de perdão, porque estás pedindo um plano, embora não o estejas pedindo ao professor certo. Então o ego tem um plano de perdão. O plano do ego, é claro, não faz sentido e não funcionará. Seguindo o seu plano, simplesmente irás colocar-te em uma situação impossível para o qual o ego sempre te conduz. O ego sempre nos coloca em enrascada, em situações que nós não temos saída. O plano do ego é fazer com que vejas, em primeiro lugar, o erro com clareza e depois não o vejas. Mas, como é possível não veres aquilo que fizeste com que fosse real? Vendo-o com clareza, tu fizeste com que fosse real e não podes deixar de vê-lo. É aqui que o ego é forçado a apelar para mistérios, insistindo que precisas aceitar o que não tem significado para salvar-te. Vamos colocar isso na nossa vivência, que fazemos isso sem perceber. Nós, o tempo todo, estamos olhando para os nossos erros e os erros de nossos irmãos. Portanto, nós nos acusamos e acusamos aos outros o tempo todo. E o que ele diz aqui? Para a gente não olhar para isso. Esse é o plano do ego para o perdão. Você olha para o erro, dá a realidade a ele e depois vai perdoar. Perdoar o quê? Se você deu realidade. Então, por isso que o ego não perdoa, pois ele torna as ilusões realidade. E nós já mencionamos isso, que é normal dizer, eu morro, mas não perdoo. É exatamente isso, pois nós demos realidade às nossas ilusões. Elas tornaram reais para nós. E isso é feito de várias formas sutis. Por exemplo, quando você está analisando os seus erros, quer seja
em uma meditação, em uma conversa, ou no divã de um psiquiatra, quer seja no médico falando de suas doenças, você está dando validade àquilo que você quer se livrar. Como? E isso também em outros planos, em outras situações. Como você vai perdoar certas situações que você vive se você deu realidade àquilo, se você deu atenção àquilo, você quis vê-las como erro, essas situações. Então aqui é totalmente diferente o que ele coloca. É não ver o erro, como que ele diz que perdoar é não ver. E você vai ver também que o próprio perdão vai tornar sem significado. Se você realmente estiver não vendo, pois não haverá nem necessidade desse perdão. Essa que é a realidade. Pois se você não vê, não tem nada acontecendo e não teria nada para perdoar. Mas ao não ver, já está perdoado. Olha que coisa interessante. É muito sutil o processo. E para o ego isso é extremamente impossível, pois ele sempre vai apontar o erro e vai validar o erro. Por isso que as nossas clínicas de psiquiatria, de psicologia, hospitais estão cheios, pois o tempo todo nós estamos validando aquilo que nós chamamos de erro, pois uma doença não se passa de um erro. Um comportamento inadequado não se passa do erro. Mas que nós não sabemos é que tudo está passando na nossa mente, que projetou tudo isso na mente cooptada pelo ego. É lá que está a causa de tudo. E é na mente que que essas causas se desfazem. Mas, para serem desfeitas, nós temos que seguir o professor certo, ou a luz do professor que está em nossa mente, que nós rejeitamos pela separação, dizendo que ele está fora de nós, que está fora da nossa mente. Olha a sutileza desse processo. Muitos tentaram fazer isso em meu nome, esquecendo que as minhas palavras fazem sentido perfeito porque vêm de Deus. Elas têm tanto sentido agora como sempre tiveram, porque falam de ideias que são eternas. O perdão que é aprendido através de mim, de Jesus, do Espírito Santo, que é a mesma coisa, do eu superior, não usa o medo para desfazer o medo, nem faz com que o real seja irreal para depois destruí-lo. É o que nós fazemos. Nós damos realidade à ilusão, depois queremos desfazer dessas ilusões. O perdão através do Espírito Santo simplesmente está em olhar além do erro, desde o início. Olhar além do erro é não ver o erro, mantendo-o assim irreal para ti. Não permitas que qualquer crença na realidade do erro penetre em tua mente, ou também irás acreditar que tens que desfazer o que fizeste
de modo a seres perdoado. Olha aqui. Ou também irás acreditar que tens que desfazer o que fizeste de modo a seres perdoado. Então você acredita no erro. E por acreditar no erro, você acha que tem que ser perdoado. Mas você não se perdoa porque você acreditou no próprio erro e tornou ele real. E essa é a condição que o ego sempre te leva para uma situação sem saída. Só é possível se perdoar quando não acredita que aquilo é real. Pois se você der realidade a essas ilusões, elas ficariam imperdoáveis. E aí nós entraríamos na questão do pecado, de ser um pecador, que são situações imperdoáveis. E aí que está a subsistência, que está o sentido do ego, que ele quer sempre manter. O que não tem efeito não existe. E para o Espírito Santo, os efeitos do erro são inexistentes. Cancelando regular e consistentemente todos os seus efeitos, que nós falamos, que nós vemos são efeitos da mente, em toda parte e em todos os aspectos, ele ensina que o ego não existe e prova isso. Pois o ego é uma criação nossa, uma crença nossa. E ao toque da realidade da luz, ele desaparece como se nunca tivesse existido. Segue, então, o ensinamento de perdão do Espírito Santo, porque o perdão é a sua função e ele conhece como desempenhá-la perfeitamente. Vamos voltar. Perdoar é não ver. Não podemos esquecer isso. Foi isso que eu quis dizer quando disse que os milagres são naturais. E, quando não ocorrem, algo de errado aconteceu. Então, milagres são naturais. Nós é que estamos vivendo fora da nossa real natureza. Por isso que milagres não acontecem. Milagres são meramente o sinal da tua disponibilidade em seguir o plano de salvação do Espírito Santo, reconhecendo que tu não compreendes o que ele é. Você não compreende o que ele é porque você não se compreende. Jamais poderá compreendê-lo. Pois ele é tu e tu é ele. Mas se você não se compreende, como vai compreendê-lo? O seu trabalho não é tua função. O trabalho do Espírito Santo não é função nossa. E, a não ser que aceites isso, não poderás aprender qual é a tua função. Aqui ele vai explicar sobre a nossa função. A confusão de funções é tão típica do ego que deverias estar bastante familiarizado com ela a essa altura. O ego acredita que todas as funções lhe pertencem, mesmo que não tenha nenhuma ideia do que sejam. Ele se julga responsável por tudo e quer abarcar tudo, quer centralizar tudo. Isso é que nós fazemos. Nós tentamos fazer e fazemos. Ele fala que o ego acredita que todas as funções lhe pertencem, mesmo que não tenha nenhuma ideia que sejam.
É verdade, nós não temos ideia de nada. A gente acha que tem e acha que é responsável. Isso é mais do que mera confusão. É uma combinação particularmente perigosa de grandiosidade e confusão que faz com que o ego provavelmente seja capaz de atacar qualquer pessoa e qualquer coisa sem nenhuma razão. Isso daqui é uma falsa grandiosidade. Então, ele, de seu pedestal, ele pode atacar, na sua confusão, qualquer pessoa, sem nenhuma razão. Isso é exatamente o que o ego faz. Ele é imprevisível em suas respostas, porque não tem nenhuma ideia do que percebe. Gente, essa é a maior clareza que nós podemos ter do ego, porque ele não percebe nada, ele só vive no estado de confusão, tal qual a nossa mente vive nesse estado de confusão, num redemoinho sem fim, quando ela não está conectada com o professor real ou com a realidade. Ela está em loop o tempo todo. É como se fosse um carro desgovernado que, vamos supor, se pudesse isso acontecer, saísse aí batendo sem nenhuma direção. Ele ia ocasionar vários acidentes. E é o que nós fazemos o tempo todo. Pois nós estamos totalmente desconectados da realidade, da fonte que nós, todos nós, somos. Se não tens a mínima ideia do que está acontecendo, quão adequadamente podes esperar reagir? Por isso que nós reagimos sem nenhuma razão e achando que está com razão. Aqui, eu tenho que lembrar de alguém que me diz assim: o ego é um fio desencapado. Por onde você tocar, você vai levar choque. Poderias perguntar a ti mesmo, sem levar em consideração como interpretarias a reação, se tal imprevisibilidade coloca o ego em uma posição sólida como teu guia? Deixa-me repetir que as qualificações do ego enquanto guia são singularmente infelizes e, como professor da salvação, ele é uma escolha por demais pobre. Qualquer um que escolha um guia totalmente insano tem que ser ele próprio totalmente insano. Você só vai reconhecer a sua insanidade quando reconhece a insanidade do ego. Não há outra forma, pois o ego é totalmente insano. E nem é verdadeiro que tu não reconheças que o guia é insano. Reconheces porque eu reconheço, pois nós não temos nem capacidade de reconhecer a insanidade do ego, pois nós estamos totalmente identificados com ele. E essa possibilidade de identificar o ego como insano, ela é feita pelo próprio Espírito Santo, que reconheceu que, por nós, que ele é insano, pois nós não temos essa capacidade, nós achamos que nós estamos corretíssimos, que nós estamos com razão e que aquilo ali é a realidade. Reconheces porque eu reconheço
e tu o julgaste pelos mesmos padrões que eu. Só dessa forma que nós podemos reconhecer que o ego é insano. Não tem outra forma. Porque reconhecer a insanidade do ego é reconhecer a sua própria insanidade. Ninguém quer ver isso dessa forma. Quem quer se ver como um insano, como um louco? E é que somos quando a mente está cooptada pelo ego. Por isso que este mundo, que é uma projeção disso, é totalmente insano. O ego literalmente vive de tempo tomado de empréstimo e seus dias estão contados. Isso é óbvio. Ele é limitado no tempo. Não tenhas medo do julgamento final, mas dá boas-vindas a ele e não esperes, pois o tempo do ego é tomado de empréstimo, e aqui está, entre aspas, tomado de empréstimo, da tua eternidade. Essa é a segunda vinda que foi feita para ti, assim como a primeira foi criada. A segunda vinda é meramente o retorno do sentido. É possível que isso seja amedrontador? Claro que não. E ele vai explicar mais para frente o que é essa segunda vinda. O que pode ser amedrontador, além de fantasias, e quem se volta para fantasias, a não ser aquele que se desespera por não achar satisfação na realidade, é o que nós fazemos. Nós voltamos para as fantasias do ego. Entretanto, é certo que nunca irás achar satisfação em fantasias, de modo que a tua única esperança é mudar a tua mente acerca da realidade. Só se a decisão de que a realidade é amedrontadora estiver errado, é que Deus pode estar certo. Ou seja, a realidade não é amedrontadora. A realidade, vamos dizer assim, de Deus, mas a realidade que nós acreditamos do ego, sim, essa é amedrontadora. Eu te asseguro que Deus está certo. Fica contente, pois por teres errado, mas isso só aconteceu porque não sabias quem eras. Esse é o nosso único erro. E todos estão em decorrência disso, por não saber quem somos. E no momento que, vamos dizer assim, nos convertemos àquilo que somos, pois nunca deixamos de ser aquilo que somos, o erro nunca aconteceu. Entende? Por isso que a gente fala que isso daqui sempre é um sonho, que não aconteceu para a realidade. Se soubesses, seria tão impossível para ti errar como para Deus. E nós fazemos o impossível. Meu Deus. O impossível só pode acontecer em fantasias. Os símbolos da fantasia são do ego, e desses acharás muitos. Mas
não olhes para eles em busca do significado. Eles não têm mais significado do que as fantasias de que são tecidos. Os contos de fadas podem ser agradáveis ou amedrontadores, mas ninguém os considera verdadeiros. As crianças podem acreditar neles e, assim, por algum tempo, esses contos são verdadeiros para elas. Entretanto, quando a realidade desponta, as fantasias se vão. Nesse interim, a realidade não desapareceu, ela não deixou de existir. A segunda vinda é a consciência da realidade e não o seu retorno. Essa que é a segunda vida de Cristo, que é a consciência da realidade e não o seu retorno, pois ela nunca deixou de existir. Nós é que estávamos sonhando com aquilo que não existe. Olha, minha criança, a realidade está aqui. Ela pertence a ti e a mim e a Deus, e é perfeitamente satisfatória para todos nós. Só essa consciência cura, porque é a consciência da verdade. Seria mais ou menos isso. Enquanto quisermos dar realidade às nossas ilusões, nós vamos desconhecer o que é a realidade. E ficaremos sempre insatisfeitos com as nossas fantasias, até que despertemos para aquilo que é real, onde não cabe nenhuma fantasia, nenhuma ilusão. Até mais. E gratidão àqueles que nos escutaram até esse presente instante. E que saibam perdoar, que é não ver o erro, para não dar realidade àquilo que não existe, pois quando sabemos o que somos, como ele diz aqui, não é possível errar, como é impossível Deus errar. Gratidão a todos e até um próximo vídeo, que estaremos entrando na sessão 5, o curador não curado. Até lá.